galerinha. E dando continuidade às nossas aulas de cartografia, né, nós vamos falar sobre os fusos horários, né? E o que são fusos horários? Né? Por que eles acontecem? Tá? E aí a gente sabe que a Terra ela é uma esfera, certo? E por isso a Terra ela não recebe iluminação de forma igual em toda sua superfície. Né? A Terra é um geóide, ela tem esse formato de geóide, parecido com a esfera. Né? E por conta disso, ela recebe, quando ela faz o seu movimento de rotação, né? A iluminação ela bate em determinados pontos durante o dia. A gente sabe que como a imagem mostra aí, uma parte da Terra ela fica iluminada enquanto a outra fica escura, né? A gente tem alternância entre dia e noite por conta do movimento de rotação, tá? E aí, pensando-se nisso, tá? A gente percebe que a hora ela não é igual em todos os locais do mundo, né? Por conta dessa iluminação do Sol. E aí foi pensando nessa esfericidade da Terra que os estudiosos eles montaram um sistema, tá, que facilitasse essa observação de, eh, do horário da Terra, né? Das 24 horas da Terra, que não é igual em todo a sua superfície. Então, pensando nisso, eles pegaram o grau, né, da Terra, eles trataram a Terra como uma esfera perfeita. Então, ela, por ser uma esfera perfeita, ela tem 360 graus, tá? E aí, eles dividiram esses 360 graus pela, pela quantidade de horas que você tem em um dia, no caso, 24 horas. E aí, a gente conseguiu definir que a cada 24 que nessa divisão, tá? Dos 360 graus dividido por 24, nós teremos que a cada 15 graus nós teremos uma hora, beleza? Então, a partir daí, eles conseguem definir os fusos horários. E o que são isso? Os fusos horários são essas linhas que delimitam a hora em todos os locais do mundo, tá? A gente vai ter o fuso, elas vão ser medidas a partir dos meridianos, tá? E vai ter como meridiano principal o meridiano de Greenwich, tá? Então, a hora zero do mundo é em Greenwich, tá? Todos os horários de todos os locais do mundo são medidos a partir do meridiano de Greenwich, beleza? Então, ó, quando a gente está falando sobre fusos horários, a gente tem que perceber que, tá? Sempre que eu estiver viajando de Greenwich para a minha direita, para o meu leste geográfico, tá? Eu adianto, perceba como aqui tá? Eu adianto uma hora, tá? A cada linhazinha dessa, a gente tem, cada linha dessa, aqui, a gente tem 15 graus. E a cada 15 graus, a gente tem uma hora. Então, toda vez que eu estiver viajando para leste, eu vou crescendo uma hora no meu relógio, tá? E quando eu viajar para oeste, para o ocidente, eu vou diminuir uma hora em relação a Greenwich, tá? Então é bem simples. Então, ó, percebam aqui para um efeito prático, tá? Se eu estou aqui em Greenwich, eu estou no meridiano de Greenwich, tá? E são 10 horas, beleza? Que horas serão em Brasília, tá? E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? O meridiano de Greenwich, ele tá aqui, ele tá no fuso, ele tá no zero, né? Ele é o fuso principal. Então, toda vez a gente vai para Brasília. Brasília está a leste ou a oeste? A oeste do meridiano. Então, a gente vai pular quantas linhas para chegar em Brasília? Uma, duas, três, né? O horário de Brasília está no fuso 3. Então, a gente em Brasília, quanto aqui no meridiano de Greenwich, são 10 horas, em Brasília vai ser 10 menos 3. Que horas serão? Exatamente, 7 horas. Beleza? Fácil, fácil.
E aí, quando eu for para leste, professor? Quando você for para leste, você adianta. Então, vamos lá. A gente sai daqui de Madrid, tá? Que está aqui no fuso zero. E vamos para Nairobi, tá? Então, a gente vê, ó. 1, 2, 3. Nairobi está no fuso 3. Então, a gente vai adiantar umas 3 horas. Então, que horas serão? 13 horas. Beleza? Em Nairobi. Então, é assim que a gente consegue descobrir os horários, tá? A gente completa aqui, contando as faixinhas, são 24 horas, 12 para a direita e 12 para a esquerda, beleza? 12 para leste e 12 para oeste. E aí, a gente aqui no Brasil, o Brasil ele tem uma extensão muito grande, uma extensão territorial muito grande. E por conta disso, a gente não tem o fuso igual em todo o seu território, beleza? Então percebam, aqui no Brasil nós temos 4 fusos, tá? Nós vamos ter o fuso de Noronha, tá? Que ele tá 2 horas adiantadas de Greenwich, 2 horas atrasado de Greenwich, desculpa. A gente vai ter o fuso de Brasília, tá? Que ele vai estar 3 horas atrasados de Greenwich, né? E esse fuso é o que a gente tem a maior abrangência no território brasileiro, tá? A gente vai ter o fuso do Amazonas, que está a 4 horas de Brasília, e o fuso do Acre, que está a 5 horas de Greenwich, tá? Então, nós vamos ter 4 fusos aqui no Brasil. Então, se eu perguntar a você uma questão hipotética, por exemplo, uma questão de prova, e aí eu digo que eu viajei de avião em direção ao Acre, tá? E eu saio de Brasília às 4 horas da tarde, né? Às 16 horas. Beleza? Vamos marcar aqui, às 16 horas. E eu chego no Acre às 17 horas, tá? Que horas serão em Brasília? E aí você vai ver que aqui, se eu cheguei aqui no Acre às 17 horas, tá? Quantas horas o Acre tá atrasado de Brasília? A gente vê que o Acre tá 1, 2 e a gente tem o fuso do Acre, então são 2 horas. Então em Brasília, se aqui no Acre são 17 horas, em Brasília são 19 horas. Beleza? É um pouco complicado, mas vocês vão pegando o jeito, tá? E aí vamos lá. A gente precisa relembrar primeiro o que é a cartografia, tá? E a cartografia, ela é uma ciência que busca representar graficamente a superfície da Terra, beleza? E aí, por conta disso, a cartografia ela se torna essencial para o ensino de geografia, tá? E vai tornar muito importante para nossa educação, tá? Para a gente entender o nosso ambiente ao nosso redor, tá? E aí, a cartografia ela vai ser muito importante para representar o lugar que a gente vive, representar o nosso planeta Terra. E aí vão existir várias formas de representar o lugar, tá? Representar a Terra. Uma dessas formas é o globo terrestre, tá? E o globo terrestre, ela se apresenta como a forma mais fiel de representação da Terra. E isso vai se dar por quê? Tá? Por conta do formato do globo terrestre. Ele tem um formato esférico e ele apresenta o formato mais próximo da realidade, né? O formato real da Terra, que é o seu formato de geóide, beleza? E aí, o globo terrestre, porque ele não vai ser tão utilizado para estudos, tá? Além da dificuldade de transporte de um globo terrestre, a gente tem a dificuldade de observação, tá? Por exemplo, se a gente está olhando aqui, a América do Sul, a gente não vai conseguir ver com tanta clareza os países que estão do outro lado, né, do globo, porque a gente precisa ver tudo de uma vez. Aqui a gente precisa girar o globo, aí a gente não vai conseguir mais observar a América do Sul, então tem uma dificuldade de manusear muito grande. Então, por conta disso, né, são criados os planisférios, como por exemplo um mapa, tá? Então, os planisférios, eles são as representações planas da Terra. Só que pensem o seguinte, a Terra ela é esférica, né? Ela é um geóide. E eu pegar algo que é redondo, vamos assim dizer, e abrir ele e colocar num plano, isso vai trazer, ele não vai ser representado,
né, de forma fiel. Isso vai trazer deformações, tá? Então, sempre que for criar um planisfério, criar um mapa, a gente vai ter as deformações, tá? E aí, por conta disso, foi criado um sistema chamado de projeções cartográficas, que a gente vai falar já já. Então, percebam aí, né, eu trouxe um planisfério para a gente observar, tá? Que é o planisfério de Petros, tá? E aí, a gente tem dois planisférios muito importantes, que é o de Mercator, duas projeções, né, que é a projeção de Mercator e a projeção de Petros, que vão trazer algumas deformações. Aqui na projeção de Petros, a gente tem a equivalência de tanto os continentes daqui do sul do planeta quanto os continentes do norte, eles têm tamanhos parecidos mais com a sua realidade, né? Que exalta o tamanho dos continentes do norte. Quanto à projeção de Mercator, não tem isso. A gente tem os continentes do norte muito grandes e os continentes do sul bem pequenos. E aí, o que são as projeções cartográficas, né? Elas, o globo, por conta da sua dificuldade, né, de manusear, como eu falei, a gente precisa desses mapas planos. E aí foi pensando nisso que eles desenvolvem as projeções cartográficas, né? Porque vão ocorrer deformações. Só que essas deformações elas vão ocorrer de acordo com o que o mapa busca demonstrar, para que aquilo que o mapa quer demonstrar seja mais próximo à realidade e mais fácil de ser observado. Então, elas vão ocorrer de acordo com as distâncias, de acordo com as áreas, de acordo com os ângulos, com as formas dos continentes, beleza? Ou também pode ocorrer de acordo com a ideologia do cartógrafo, como a gente tem aí a projeção de Mercator, que traz os continentes do norte muito maiores do que os continentes do sul, num método para evidenciar essa supremacia dos continentes do norte em detrimento aos continentes do sul, que foram, em grande maioria, colonizados, né? A gente tem aqui o principal exemplo dessa deformação é a Groenlândia aqui, que ela apresenta-se muito maior que a América do Sul, quando na verdade ela é 5 vezes menor que o Brasil, beleza? Então, a gente consegue observar a partir disso, tá? E aí, galera, nós vamos ter os tipos de projeções de acordo muito com aquela característica que foi mantida da projeção, tá? Nós teremos as projeções equidistantes, que serão aquelas onde será preservado a distância entre os continentes, tá? E no caso das projeções conformes, será preservada a forma, enquanto a distância e a área do continente vai ser deformada. As equivalentes serão aquelas que vai ter as áreas corretas, enquanto a forma e a distância serão deformadas, tá? E aí vai resultar em 3 tipos de projeções, tá? Que nós temos, que será a plana ou azimutal, beleza? A projeção cônica e a projeção cilíndrica. Essas projeções elas vão ser utilizadas de acordo com qual área do globo quer ser evidenciada no planisfério, tá? Então, nas projeções planas, será evidenciado para nós as áreas de altas latitudes, tá? Altas latitudes. Nas projeções cônicas, as áreas de médias, vou botar média aqui, médias latitudes, tá? E na projeção cilíndrica, as áreas de baixas latitudes, tá? Então, ó, percebam isso aqui. Onde a forma geométrica toca, tá? É onde a gente vai ter preservado a área. Os outros locais serão deformados, tá? Então a gente percebe aqui a projeção cilíndrica, no caso a projeção de Mercator. A gente tem a área apresentada de sua forma real dos continentes aqui, ó, mais próximos à linha do Equador, que é a latitude baixa. A latitude baixa são aquelas próximas à linha do Equador. As latitudes médias próximas aos trópicos e as latitudes altas próximas aos polos, beleza? Então, as áreas que estiverem mais próximas ao Equador são mostradas com seu tamanho real, enquanto as áreas que são mais distantes deste serão deformadas, né? Como a gente tem aqui a Groenlândia. Aqui as áreas mais próximas aos trópicos preservadas, enquanto as áreas mais distantes deformadas. E na plana ou azimutal, as áreas mais próximas aos polos preservadas, enquanto as mais distantes deformadas, beleza?
E aí, é, a partir disso, a gente vai resultar nos mapas, tá? E os mapas, o que são eles? Eles vão ser representações gráficas da superfície terrestre, beleza? Eles vão ser um importantíssimo instrumento geográfico, tá? Rapidinho. Eles vão ser um importantíssimo instrumento geográfico, tá? E vão ter diversos e diversos usos. E aí, sempre que a gente for ler um mapa, a gente vai buscar esses principais elementos que o mapa traz, né? Que é o título, uma legenda que vai descrever para a gente o que o mapa está trazendo, tá? A fonte, quem foi que criou, de onde veio aquele mapa, a escala, quantas vezes aquele mapa ele está sendo reduzido para demonstrar uma certa área, e as coordenadas geográficas, né, daquele mapa, além da orientação do mapa, né, sempre para o norte geográfico. E aí a gente também tem que todo mapa terá uma projeção cartográfica, tá? Cada mapa tem a sua projeção cartográfica de acordo com quem o fez, tá? A gente tem, para explicar o mapa, né, a legenda, e essa legenda ela é composta por uma série de símbolos, tá? Ou convenções cartográficas que são utilizadas, tá? Vai ser a linguagem visual do mapa. E é muito necessário para a gente entender os desenhos que o mapa traz. Eles vão ser explicados pela legenda, sempre ali no cantinho do mapa. Tá? Algumas cores são utilizadas como convenções para comunicar algumas informações. Por exemplo, o azul sempre vai nos comunicar rios ou corpos hídricos, beleza? O marrom sempre relevos, montanhas. Quando o marrom for mais claro, é porque aquela montanha é mais plana. É uma planície, por exemplo. Quando for um marrom muito escuro, quer dizer que tem uma altitude muito elevada, pode ser uma montanha, tá? O verde sempre vai nos trazer a ideia de vegetação, o vermelho de rodovias, de limite de fronteiras, tá? Então, a gente vai ter sempre um quadradozinho como esse aí demonstrado no cantinho do mapa, que vai nos mostrar a legenda, que vai ser a legenda no mapa, né? Que vai nos explicar o que o mapa está tentando nos trazer, que aqueles desenhos que tem no mapa tá tentando trazer pra gente. Então aí tem uma série de convenções e símbolos que vocês podem pausar o vídeo e observar direitinho cada uma, tá? E aí nós vamos ter diferentes tipos de mapas, tá? Porque se a gente pegasse um mapa para explicar tudo que uma determinada área tem, ficaria muita informação e ficaria muito difícil de entender. Então, baseado nisso, a gente vai criar os mapas temáticos, tá? E aí os principais tipos de mapa temático são os mapas físicos, os mapas políticos e os mapas econômicos, que a gente vai falar especificamente de cada um agora, tá? O mapa político, tá? Eu trouxe aqui o mapa político do Recife. O mapa político ele vai ser responsável por nos mostrar as, os limites de fronteiras do município, né? Do nosso município, de um estado, né? No caso aqui do nosso estado de Pernambuco. Ele nos mostra as regiões do estado, né? A gente tem aqui a zona litoral, o litoral, a zona da mata, o agreste, o sertão, tá bem definido. Mostra a região ali do Vale do São Francisco, vai mostrar as fronteiras, quais são os municípios do nosso estado, quais são os estados que fazem fronteira com o nosso. Então, o mapa político, ele vai nos trazer esse caráter de fronteira, tá? De mostrar as fronteiras do território. O mapa físico, ele vai nos mostrar as características físicas de um determinado local, o relevo, a vegetação, tá? Os corpos hídricos que tem naquele determinado local, beleza? E o mapa econômico vai nos trazer características socioeconômicas, tá? Atividades econômicas que tem no estado, como aqui no mapa do artesanato de Pernambuco, onde é localizado esse artesanato, onde ele é mais influente, o que é que tem de artesanato em Pernambuco. É isso que esse mapa está nos trazendo. Mas também pode vir um mapa representando a pobreza do estado. Então, o mapa econômico vai estar ligado com esse viés socioeconômico. Beleza? Então, é sobre isso basicamente a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa estou à disposição e tchau, tchau.